Vamos falar sobre a ida no mês passado dos coaches da divisão de base do Vasco, Brasil Patrão, visando possíveis reforços para a divisão de base e para o futebol profissional do Vasco. Vamos falar também a preocupação, digamos assim, de algumas paredes de São Januário sobre a demora do Palácio entrar em forma. Vamos falar tudo isso já já. Salve, salve galera do Vascão! Mande um vídeo para o Vasco, nosso Vasco e Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço para vocês dêem aquela moral, dá aquela curtida, aquela joinha, se inscrevam nos dois canais, é sempre bom nos dar moral. Aqui é a voz da galera vascaína, aqui todos TVs. Bom, no mês passado, os coaches, o olheiro da divisão de base no Vasco, no Brasil Patrão, esteve ao lado de Regis Marques, que é empresário de jogadores de futebol, foi empresário do antigo goleiro do Vasco, Martim Silva, outros jogadores sul-americanos que já vestiram a camisa do Vasco, visando jogadores, monitorar jogadores para a divisão de base e algum que agrade para o futebol profissional. Lembrando que foi assim que o Vasco chegou ao Matias Galaza, hoje emprestado ao Curitiba. O Vasco monitorou o jogador por um bom tempo antes de contratá-lo por um empréstimo. Ele foi campeão, inicialmente veio para o Vasco, para um time sub-20, foi campeão inclusive da categoria junto com o Gabriel Peck, fazendo um dos gols da final contra o Bahia. Depois que foi efetivado um time profissional, chegou a agradar, depois caiu de produção e hoje está emprestado ao Curitiba, reserva do também ex-vascaíno Andrei. E a política de reforço continua ainda assim. O Vasco olhando joias da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Foi assim que o Vasco chegou no Leandro Godoy. Já está sendo especulado como próximo reforço vascaíno. O Vasco ainda só está no campo de sondagem, não fez nenhuma proposta para o jogador, mas é considerado uma joia do futebol argentino. Ele defende o Charita Júnior, que disputa a Série B do Campeonato Argentino, mas tem um número considerado bom. Em 14 jogos ele fez 5 gols e 5 assistências. O jogador que joga pelas pontas, que é uma necessidade do Vasco hoje, pode ser que venha a vir a virar proposta no futuro. Lembrando que hoje o Vasco não dá nenhum passo sem a 77, teve ok da empresa americana para o Marzinho fazer vamos dizer assim, essa turnê pela América do Sul, visando possíveis reforços. Há uma preocupação de alguns setores de São Januário, de fontes consideradas confiáveis, na preocupação do Palácio, que está há um mês no Vasco, ainda não entrou em forma, ainda não está 100% para jogar os 90 minutos. Já na entrevista pós-jogo, depois do empate sem gols com o Guarani, o técnico Zé Ricardo falou da melhora no condicionamento físico do jogador chileno, porém ainda não deixou entender que o jogador ainda não está 100% para atuar os 90 minutos. Não se sabe se para o jogo de quinta-feira contra o Brusque ele continuará no banco de reservas ou se irá jogando, assim o treinador tendo que queimar uma substituição no meio do segundo tempo.
Mas é uma preocupação porque de um mês um jogador que deveria se cuidar, se cuida, não entrou em forma. E parte da torcida também já está comparando ele com o Martínez. Acho que não tem nada a ver, o Martínez era problema físico, se lesionava toda hora no departamento médico. Não é o caso do Palácios, mas é uma coisa que a preparação física deveria responder porque o jogador em um mês ainda não entrou em forma. Na quinta-feira faremos a análise do pós-jogo Vasco e Brusque. Até mais.